Fala, comprador! Seja muito bem-vindo a mais um Happy Comprador. O Happy Comprador é nosso happy hour virtual que nós trazemos aqui alguns colegas, alguns amigos aqui da Vorate para falar sobre assuntos relacionados aí à área de compras, à área de suprimentos. Hoje nós temos um convidado especial que é o Otávio Nunes da Gomes da Costa. Ele vai falar como eles reestruturaram a área de compras lá. Vamos lá, vamos convidar aqui, vamos permitir que os nossos convidados entrem? Vamos lá, vamos chamar, me ajuda aqui a chamar os nossos amigos aqui. Vamos lá, pessoal. História também, a gente está passando aqui na Gomes da Costa, né? Eu estou há 3 anos aqui em Santa Catarina. Eu vim de São Paulo também, né? Trabalhei 14 anos em São Paulo e a gente tem uma história bem bacana aqui de contar. A gente já contou em alguns fóruns, talvez alguém já tenha ouvido, mas a gente compartilha aqui. Achei muito legal a ideia também, a gente sempre aprende, né? Acho que hoje em dia o que está bem bacana é que existem. No passado era difícil você saber o que seu colega estava fazendo, né? O que a empresa lá estava fazendo. Hoje existe um prazer das pessoas em compartilhar. E eu confesso que muita coisa do que eu tenho feito foram coisas que eu vi em convenções, congressos, fóruns, treinamentos, porque alguém foi lá e compartilhou e contou o seu sucesso e suas dores também, né? Porque são muito mais dores do que alegrias, né? E eu quero contar um pouquinho a nossa história aqui, mas e também compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito e ouvir um pouquinho aí os alunos, toda essa turma aí. Legal, show de bola, isso é legal, cara. Vamos lá. Aguardar mais uns minutinhos aí, se quiser se organizar aí. Tá bom, O estou pessoal está organizando chegando aqui. aqui. Beleza. Estou mandando um recadinho aqui para a galera, já estamos ao vivo. E vou colocar o link aqui para a galera já conectar. Você chegou a falar no Conecta Sul? No Conecta? Teve uma palestra que não era bem uma das palestras oficiais, né? Porque o pessoal do Paradigma convidou a gente para tipo, um bate-papo, um fórum, eram 3 clientes dele. E foi no Conecta, foi na semana, foi 1 hora antes. Ah, tá. Então, assim, na verdade era tipo um evento meio patrocinado, que aí a gente conversou e estava ligado ao evento do Conecta, mas não era, porque o Conecta começava acho que às 6 horas, né? E a gente fez uma live às 5 horas. Aí muita gente que assistiu o Conecta entrou também, porque o pessoal lá do Paradigma era um dos patrocinadores do Conecta. Mas foi um evento assim, foi bem bacana. A gente acaba se conhecendo, né? Porque eu já fui a alguns eventos aí, acaba sendo a mesma turminha, ficando umas carinhas conhecidas. Verdade. Acaba girando. Engraçado, né? A gente acaba. Acho que tem muita coisa pra gente contar, né? Mas eu acho que a gente é meio tímido, né? Compras é um pouco tímida, né? Porque a gente acaba não contando, né? Não, eu tô assim, eu acho que eu tô há 5 anos em compras, né? Eu sempre trabalhei em supply chain, mas eu caí em compras assim há 5 anos. E no meu caso, né? Porque como eu tinha muita sede de aprender, eu comecei a participar muito e eu percebo que assim, que era uma caixa meio preta, né? Talvez porque tinha essa coisa de compliance, não pode falar, tudo era segredo, tudo era muito assim, tinha muito tato para você comentar sobre o processo de compras. E aí eu comecei a ver que algumas empresas começaram a se abrir, eu acho também que surgiram novas escolas, novas consultorias, então assim, no passado você não tinha, se você pegar as consultorias que nós temos em compras hoje, são todas novas, assim, menos de 10 anos, né, os consultores, eu me formei no ano 2000, mais ou menos, né,
E eu fiz Mackenzie, eu lembro que o Mackenzie estava lançando a primeira pós de logística empresarial naquela época. Uhum. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar de supply chain, e depois eu fiz essa pós, mas você não tinha assim uma pós em compras, uma especialização. Eu acho que nos últimos anos as escolas, as consultorias caíram nesse mundo e aí desabrochou o mundo, né, de oportunidades, e é um mundo que eu não conhecia. Eu ainda confesso, eu me considero novo na área, mas assim, eu acho que esses encontros é onde a gente mais aprende. Sim. Eu acho que tem, e é muito legal assim da generosidade de muitos profissionais. Vai lá e conta a história, como tem feito. Isso é bacana, mas eu acho que a gente ainda está longe assim de uma área de vendas, de marketing. Tem outras áreas que já tem esse costume, né, maior do que a gente, de compartilhar ideias, né? Por Verdade. exemplo, mas eu acho que também tem alguns paradigmas, né? Então, não, você não pode falar com a área de compra do seu concorrente, que existe um É, mito assim de que o comprador é um cara sempre que está sob julgamento, né? O comprador é um cara que parece que ele está sempre é um cara meio perigoso. Então, acho que isso está mudando, né? Graças a Deus. é, é verdade. E não precisava, né? Eu acho que a gente não precisa nem falar de preço, porque acho que o preço é muito relativo, né? O quanto você paga pode ser radicalmente diferente do que eu pago em questão de volume, de uma série de coisas. Mas acho que tem práticas, ou boas práticas, que a gente pode, né, bater bola, né, e conversar, porque, cara, assim, é, abre muito o horizonte, né? Eu tô na consultoria há 3 anos, né? Que eu abri a Vorate, né? É uma das novas, né? Que você está falando, apesar de eu ter 25 anos de experiência, mas como consultoria, há 3 anos só no mercado. É. E é legal porque você escuta tanta coisa, quando você vai rodando, né? Se a gente conseguisse criar esse ecossistema, né? Já que estamos usando bastante essa palavra, seria muito interessante. Hoje eu vi, por exemplo, tá todo mundo com problema de caixa de papelão. Cara, os caras estão. Né? Eu também tô. Então, sabe o que me falaram hoje que eu achei super legal, até dividindo aqui para a galera? O cara está fazendo logística reversa. O fornecedor leva a caixa de papelão, faz a mesma para poder reutilizar. Olha que sacar. Agora, olha que negócio mais interessante, né? Porque se isso dá certo, porra, na boa, é um tapa na cara dos caras de empresa de papel, né? De caixa de papelão, né? De apara. Porque se é um negócio que dá certo, você está levando o caminhão, traz ele no caixa de papelão e volta o cliente com isso, né? Então, são coisas que você vai ouvindo, cara, que é muito legal. Então, acho que o grande barato aí da consultoria, tudo é isso, né? A gente escuta muita coisa legal, cara. E aí a ideia é isso, né? Esses bate-papos que a gente faz aqui a cada 15 dias, mesmo nos grupos de WhatsApp e tal, a gente sempre coloca, né? Eu tenho que colocar lá, dividir um pouco esse conhecimento, porque acho que é o que a gente acaba levando. A gente raramente fala de preço em função do que eu falei. O preço é muito relativo. Eu posso pagar 5 e estar feliz da vida, eu quero pagar 10 e é o teu premium lá e vale a pena. Não, Né? nessa fase mesmo, o papelão, ninguém olha para preço. Quem tiver. É luxo Então agora, né? é muito relativo mesmo. Mas eu acho muito legal, cara. Essa é uma onda nova e é uma turma nova, muito a cabeça aberta. Eu acho muito legal essa questão de compartilhar. A gente não é mais uma área fechada. O comprador acho que tinha essa coisa, pô, não pode falar, tal. Acho que isso está mudando. Otávio, mas sabe o que eu percebo? Isso é mais nas pequenas empresas. As grandes empresas, eu não sei, ainda. Eu estou falando no ramo que eu trabalho no ramo de refeições coletivas, né? E eu faço parte do grupo da ABEC, né? Até conheci o Renato, foi através de lá, né? Você participou de uma reunião da ABEC, tudo. Uhum. E é impressionante, lá é justamente isso, uma associação, né, da refeições coletivas, mas é só os compradores que participam. Então, a gente está sempre falando do quê? Matéria-prima, que é o nosso carro-chefe. A gente produz refeição. Então, os nossos preços de venda, né, para o cliente baixíssimos, as margens pequenas, e então, sempre tem um
comentando, nossa, tá aumentando, de quem que você está comprando, quem que você tem um fornecedor. E você vê que é sempre as mesmas pessoas que acabam se posicionando, dando, peraí, eu tenho esse fornecedor, olha, eu tô comprando por esse preço. Os grandes nem aparecem, nem fala nada, some, né? Isso tem que eu não sei qual é o medo, né? Parece que tem medo, né? Falar o preço que eu estou pagando. E realmente não é só uma questão de preço. Qual que é a margem dele? Qual que é a minha margem? Quais são os custos diretos e indiretos que estão envolvidos ali, né? Eles fazem todo mês, eles pedem, né? Eles passam uma relação de produtos para a gente colocar qual é o preço que você está pagando, né? Então a gente manda para eles, eles pagam de todo mundo. E eles mandam pra gente um índice, né? Camila. Oi. Oi, Daniel falando aqui. Boa noite, pessoal. Tô falando com vocês aqui tô de Uber aqui, mas eu não largo o osso não, tá, Renatão? Não largo o osso não. Tô do Uber aqui falando, que você vê. Não tem essa não. Será que, fazer a provocação, mas será que porque é uma estratégia global e eles têm que seguir as estratégias globais por serem grandes? Acho, porque temos, né, a GR, que é multinacional, tem a Sodexo, né, Sodexo, sei lá, cada um fala de um jeito, já não sei qual que é o jeito certo. É só racetão francês. Sodexo. Mas a gente tem a Sapori, que é também, que é brasileira, né, e ela é forte no mercado. Mas eu digo até a minha empresa, quando eu falei, é a Ber que pediu, né, os preços, não passa o preço certo, mas passar o preço certo? Qual que é a diferença? A gente não perde o cliente por conta do meu preço que eu pago no fornecedor. Até porque na hora de fazer uma proposta comercial, eles jogam lá embaixo e não querem saber quanto você está pagando na matéria-prima ou não. Eles falam, se vira. Aí é em cima do que eles passam para a gente que tem que se virar na negociação. E não é o contrário, olha, eu estou pagando a carne R$20, agora você aumenta o preço aí. Não, ele não vai aumentar o preço. Ele vai fazer com que a competição, né? Enfim. Então, eu acho uma bobagem isso tudo, né? E pelo contrário, isso daí só traz para a gente para ver realmente se a gente está negociando certo. Opa, peraí, eu tenho um vizinho aqui, que eles não abrem quem é a pessoa, né? Mas eu tenho lá de São Paulo. Puxa, eu tenho um vizinho aqui que está comprando a laranja um pouco mais barato que eu. Vou negociar com o meu fornecedor, entendeu? Não que eu vou atrás do fornecedor do vizinho, querer pagar a mesma coisa. Tem a questão do volume, né? Tem empresa que é muito pequena, o volume é muito pequeno. Sim. Então, tem N fatores, né? E é impressionante. Eu falei, realmente é isso. Mas você foi perfeita na tua análise. Você foi perfeita. Eu acho que porque você tá com um olhar não míope, Camila. Então, assim, você está olhando para a sustentabilidade da cadeia produtiva. Você não está enxergando simplesmente um momento pontual ali. Então, assim, foi o que você falou, você consegue rever volume, você consegue rever estratégias. Para o comprador, ele rever a estratégia de compras, para o vendedor, ele rever a estratégia de venda dele também. Então, todo mundo ganha, né, no sentido da sustentabilidade do negócio, sendo bom para todo mundo, né? Adorei teu posicionamento, muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Bom, pessoal, o pessoal está chegando ainda, tá? Mas é para não estourar muito. Não, tranquilo. Vou passar a bola para você. Então, depois vou deixar você se apresentar, né, oficialmente aí, com mais detalhes. Eu estava tornando seu currículo aqui, super bacana aí, muita experiência. Mas o Otávio Nunes, né? Ele trabalha lá na Gomes da Costa, que é do grupo Calvo. Gomes da Costa eu conheço bem, porque a gente acaba consumindo bastante atum em lata aqui. Isso, né? Que bom. Por coincidência, né? A gente costuma usar bastante, minha mãe faz umas saladas, né? Minha esposa também com atum, a gente usa bastante aqui, né? Então, é uma empresa que a gente conhece, né? Pelo menos aqui em casa tem um certo carinho aí. E o Otávio vai conversar um pouquinho com a gente aí, né? Do trabalho que ele está fazendo, ele tem feito aí no Gomes da Costa. Ele está há 3 anos e pouquinho, né, o Otávio? Lá. Isso, exato, Renato. Que pelas conversas que eu tive aí, né? Das indicações que eu tive aqui do Otávio, para trazer ele para vocês, já teve umas coisas bem interessantes lá que eles colocaram lá na Gomes da Costa. Então, eu deixo contigo, eu vou passar para você, Otávio, o mando da reunião. O controle da reunião. Só vou te dar uma sugestão e vou te pedir uma ajuda.
Como eu passo o controle para você, se alguém quiser entrar na reunião, até antigamente estava dando aquele problema, né, com o Zoom, de pessoas invadirem e tal, então só consegue entrar na reunião quem tem a senha que eu passei. Então você precisa dar um admit lá, né? Quando eu aparecer, só quando tá bom. vai ter que prestar atenção nisso. E às vezes tem uma galera que deixa o microfone aberto também, aí só você consegue ou pedir para eles. Mutar todo mundo lá, né? Tá bom. Aí muita galera lá, porque às vezes tem uns caras que se enrolam com você aí. Mas fala aí. Tá bom, eu já fiz uma pós-graduação em lives, tá todo mundo craque nisso já, né? No começo a gente apanhava mais tranquilo, Renato. Então tá bom. Deixa eu passar aqui para você. Se eu conseguisse, né? Ele já me dá a opção de share screen aqui, não sei se... Tenta aí, vê se você consegue. Não, tá desabilitado. Eu preciso... Caramba, peraí, deixa eu... Aí, agora sim. Não sei porque que ele fez isso, vamos lá. Pronto, agora é o seu cara. Beleza. Bom, pessoal, agradecer primeiro o convite. Eu fiquei meio na dúvida, a primeira vez que eu participo, então eu não quero ser muito assim prolixo. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida para contar um pouquinho da história da Gomes da Costa, o que a gente tem feito aqui. Deixa eu só ver se já está modo de apresentação. Só me apresentar um pouco, né? Então, meu nome é Otávio, eu trabalho na Gomes da Costa, eu trabalhei durante 14 anos na Dupont, onde a gente fazia no segmento de tinta automotiva lá, então eu trabalhei no automotivo por 14 anos, mas eu sou novo de compras, eu comecei na área de planejamento, PCP na Piau Legrand, depois entrei na Dupont. A Dupont, em 2012, o segmento de tinta automotiva foi vendido e se tornou Axalta, então só mudou de nome, mas era a mesma empresa. E há 3 anos e 3 meses, mais ou menos, eu estou na Gomes da Costa aqui em Santa Catarina. Então eu sou de São Paulo e aí me mudei aqui para Santa Catarina para trabalhar num segmento totalmente novo, que é alimentação, né, e um segmento de pescado, que é uma coisa totalmente diferente do automotivo químico do que eu estava acostumado. Então eu vou contar um pouquinho da nossa história, né, do que a gente tem feito aqui em compras. Eu trabalhei minha carreira toda em supply chain, então eu trabalhei com planejamento, fui supervisor de logística durante um tempo, trabalhei com S&OP, trabalhei com Six Sigma, a DuPont, um programa de Black Belt. 3 anos eu fui Black Belt full time em supply chain, e em 2015, mais ou menos, eu tive o convite de ir para compras, e aí fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, em compras na Axalta, e depois eu vim para Gomes, então eu me considero um aluno ainda de compras, tá? Então eu não sou nenhum professor, acho que está longe disso. Então eu vou contar um pouquinho aqui onde a gente trabalha, né? A Calvo é dona da marca Gomes da Costa no Brasil. A Calvo ela é uma empresa assim que está presente, muito forte na Europa, é uma empresa espanhola, ela tem fábricas na Europa e no Brasil e na América Central. Ela é um dos maiores fabricantes de peixe enlatado em conserva, né, do mundo, o grupo, e aqui é mais conhecido como Gomes da Costa, que é uma marca brasileira, mas ela foi adquirida pela Calvo, acredito que na virada do ano 2000, a Calvo comprou, mas manteve a marca aqui. Então é uma empresa de cerca de 500 milhões de euros anual de faturamento, tem cerca de 5 mil funcionários, quase 5 mil funcionários no mundo, e ela na Espanha ela tem uma frota de pesca. No Brasil a gente não tem isso, né? Mas lá tem uma frota de pesca de atum, então é quase uma marinha, um exército de pescadores. A Europa consome muito peixe, né? Tem um hábito, são outros tipos de espécies, e aqui no Brasil a gente está forte com a marca Gomes da Costa, que é conhecida. A Gomes é líder de sardinha e atum no Brasil. Cerca de 90% do mercado está entre Gomes da Costa e Camil, com a Coqueiro.
Mas hoje a Gomes ela é líder tanto em sardinha como atum. Atum é cerca de 60% do share do Brasil. É uma empresa assim que fabrica mais de 1 milhão de latas por dia de peixe aqui em Santa Catarina. Eu me mudei para Santa Catarina, teve essa parte difícil de morar aqui perto de Balneário Camboriú, não sei se vocês conhecem. Essa parte foi a mais dura da minha carreira. E a Gomes, assim, é um produto assim que eu não conhecia, mas ele chega nos confins de Roraima, é um produto que tem uma capilaridade absurda e tem um volume de compra absurdo, né? A Gomes é um dos maiores compradores de aço de Flandres do Brasil, de óleo de soja, um dos maiores compradores também. Então, ela, acho que a Camila comentou, em alguns casos a gente é muito forte, outros casos a nossa força já é bem pequena, mas ela é bem forte nesse segmento. E alguns nossos produtos aí, sardinha, atum, salada, azeite, recomendo que vocês experimentem. Mas falar um pouquinho da nossa história. Quando eu cheguei em 2017, eu trabalhei com Lean muitos anos, eu fiz especialidade em Lean Manufacturing. O que a gente fez? A primeira coisa, a gente sentou e procurou desenhar uma estratégia de longo prazo para Gomes da Costa na área de compras, né? Quando eu cheguei aqui, o processo era muito manual, então a gente não tinha sistema. Os compradores, o cara que comprava aço comprava café também. A nossa estrutura de compras, assim, era um negócio assim assustador. E aí eu vim de uma empresa que era monstruosa do ponto, tem mais de 100 plantas no mundo, só do nosso segmento tinha. Então eu vim de uma empresa que tinha tudo, tinha Ariba, sistema, blá blá blá, e vim para uma empresa que não tinha nada. Inclusive o meu convite foi para construir uma área de compras, foi basicamente imprimir a sessão de compra no papel, tinha que carimbar a assinatura do gerente, uns negócios assim que... e aí a gente teve que começar do zero. A gente teve que escrever uma política de compras, escrever política de compliance, escrever procedimentos de compras. A primeira coisa que a gente fez fez um A3 de estratégia. A gente faz esse A3 todo ano, a gente revisa anualmente. E aí a gente desenhou um projeto, Renata, a gente desenhou um plano de longo prazo para a área de compras. Então, esse gráfico é meio feio, eu já pensei em mudar, mas ele foi o primeiro que a gente fez, o slide que a gente fez lá em 2017. E o que a gente fez? Cara, eu queria transformar a área de compras da Gomes em uma área estratégica. Ela era estritamente operacional, mas era um caminho muito longo, então a gente desenhou um passo a passo e a gente sonhou com 2020, vamos dizer que começou ali. Eu acho que essa parte é legal, depois eu compartilho com vocês. Então a gente tem, isso é uma coisa nova. Não tinha Lean na Gomes da Costa, na Dupont era muito disseminado, e eu, como eu disse, eu tenho 5 anos de compra só, mas como eu vim de logística, supply, eu trabalhei muito com Lean, Six Sigma, então eu sempre quis trazer um pouco desses conceitos para compras, que não é muito comum de ver também. Então a primeira coisa foi definir um planejamento de 3 anos, aqui está um pouco do meu time lá de Santa Catarina, e a gente tem uma revisão todo ano desse A3, para saber como a gente vai chegar lá. Vocês desculpem que talvez esteja algumas coisas em espanhol, porque a empresa ela é espanhola e eu tinha algumas coisas prontas, eu não consegui passar português. Mas a gente basicamente definiu 3 pilares, né? 3 focos. Uma era trabalhar em processo, era ter projetos Lean, projetos de melhores práticas de compras. Outra parte de pessoas mesmo, a captação dos compradores, e uma outra parte que talvez seja a alma da nossa atividade, que é a gestão de fornecedores, né? Então, como a gente trata, como a gente lida, como a gente avalia, e aí, em 2017, disparou uma série de projetos em paralelo, né, vamos dizer, nessas 3 áreas, né? E o que eu vou fazer aqui, eu vou contar um pouquinho de alguns projetos, eu sei que o tempo é curto, depois qualquer coisa a gente volta, eu vou falar de alguns principais que eu acho que são os mais legais, né? A primeira parte que a gente fez junto com o pessoal de RH foi criar uma escola de compras, né? Eu vi isso, inclusive, num congresso eu acho que da Blueprint lá em São Paulo. Eu participei em 2017 e aí eu não lembro qual foi a empresa que eu vi, o cara falou, cara, eu fiz um procurement school aqui e aí a gente foi no RH e definiu. O que a gente definiu? Cara, que alguns treinamentos essenciais os compradores precisavam ter. Então, eu não queria sair trocando todos os compradores, porque quando eu cheguei, o nível dos compradores era muito baixo.
quando na reunião assim de apresentação, eu perguntei de spending, eu vi de empresa americana, né? Eu perguntei de spending, perguntei como que era o processo de RFI, eles não sabiam o que eram, eles não sabiam os nomes, e aí a gente tinha, putz, cara, ou a gente contrata todo mundo, ou a gente ensina esse pessoal. E aí, graças a Deus, a gente seguiu o caminho de treinar, que é um caminho mais de médio prazo, né? Mas a gente definiu alguns treinamentos essenciais que eles têm que ter, e hoje já está no PDI deles, que é uma coisa legal, junto com o RH, que era trazer o comprador, porque os compradores eram basicamente 3 cotações e coloca pedido, era a vida deles, mais nada. E esse foi o primeiro passo. A segunda coisa que a gente fez foi tentar automatizar os processos. Então, lá em 2018, a gente fez um bid para comprar uma plataforma de compras e a gente ralou para implementar. Nós tínhamos 100% dos pedidos em papel. Você tem uma ideia, nós tínhamos mais ou menos 1.500 POs por mês, era mais ou menos o nosso volume de pedidos, sendo que cerca de 1.000 pedidos era só de manutenção, MRO. A Gomes da Costa ela tem 3 fábricas em Santa Catarina e mais um centro de distribuição. Como eu disse, 1 milhão de latas por mês, por dia, quer dizer, por dia. Então, assim, é uma fábrica enorme, são mais de 2.000 funcionários aqui e muito mecanizada. Então, a minha conta de MRO, metade dos compradores só compravam manutenção. Só que ela representava menos de 10% do spend total. Então, a gente tinha, sei lá, mais ou menos 50% do time de compras focado em 8% de spend, era mais ou menos isso. E aí a gente convenceu a empresa em automatizar o processo, e a primeira coisa que a gente fez foi implementar uma plataforma muito focado em diretos. Eu sou gerente de compras geral, né? Então a gente cuida de diretos e indiretos lá, mas eu tenho times separados. Uma coisa que eu não coloquei aqui, antes da plataforma, a gente dividiu as equipes em categorias, então hoje nós temos 3 coordenadores. Eu tenho um time de diretos, um time de serviços indiretos e um time de CAPEX MRO. Mas hoje, depois da plataforma, a gente já reduziu 50% dos compradores que compravam MRO. Hoje só tem 2, a ideia é que tenha um só. E eles foram transferidos para outras categorias. Eles estão comprando direto, serviços que são logística, que são compras maiores. Então, esse aqui é um pouquinho do nosso portal. A gente tem um portal Paradigma lá. Cotamos com outros também. E hoje, qual é a parte legal, né? A Gomes não tinha uma política de compliance. Hoje, 100% das ordens são feitas pelo portal. Toda a alçada de compras é pelo portal. E a gente zerou papel. Se você fosse em 2017 lá na Gomes, nas nossas mesas eram pilhas assim de papéis e foi um grande quebra de paradigma mesmo isso, porque acabou. Hoje a gente conseguiu automatizar todo o processo. E o legal foi que quando veio a pandemia, em março, eles chamaram os gerentes e falaram assim, gente, a gente vai colocar todo mundo em home office. E aí perguntaram para todas as áreas. E perguntaram, poxa, Otávio, quanto você consegue colocar da sua equipe em home office? E a gente conseguiu colocar 100%. Hoje eu tenho compradores no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, no Paraná, que eles voltaram para suas famílias por causa da pandemia, né? E hoje a gente tem essa plataforma, mas foram uns 2 anos de implementação. Eu acho que isso aqui foi uma grande quebra de paradigma. Só que quando a gente colocou a plataforma, começou a surgir outras necessidades de processo. Por isso que eu queria falar um pouquinho de processo, porque a gente viu que o cadastro estava ruim, a gente teve que sanear cadastro. Então, a gente implementou a plataforma, daí obrigatoriamente teve que puxar um projeto de cadastro. A gente foi lá, mais um investimento. Cadastro não era de compras, era do pessoal de logística inbound. A gente puxou para nós e implementou o saneamento de cadastro. Aí depois a gente viu que o processo também continuava ruim, porque o nosso processo de recebimento, o order to pay, muita reclamação, transportadora reclamando. Aí a gente puxou um outro projeto e tudo foi de implementar um centro de serviço compartilhado na Gomes da Costa. Então, hoje eles respondem para finanças, né? Mas a gente acabou, o que eu acho legal da nossa história é que a gente começou com portal de compras. Aí, obrigatoriamente, teve que puxar sistema de cadastro. Aí, pessoal, e aí, tá bom, agora não, olha, nossa portaria é uma porcaria, as notas fiscais. Então, a gente puxou um centro de serviços compartilhados. Hoje, a gente começou no passado e implementou no primeiro semestre. Hoje, todo o processo, aquilo que é contrato e o processo
que a gente chama order to pay, né, da colocação do pedido até lançamento de nota e contas a pagar, ele está num CSC, é um CSC tímido ainda, comparado em alguns que a gente tem no Brasil, mas a gente implementou as mesmas ferramentas, mapeamento de processo, Lean, então a área de compras ela está sendo uma grande puxadora de projetos de melhoria e isso tem sido muito legal. Um ponto que a gente começou a trabalhar também aqui é Daniel Salles. Outro ponto que a gente começou a trabalhar foi focar em projetos de produtividade, né? A gente chama de produtividade, alguns chamam de value engineering, bom, enfim, mas compras resumindo, a gente era muito passivo. Então, a gente recebia uma RFP, ou recebia uma solicitação, aí compras começava a trabalhar. O que a gente fez? Uma das minhas formações é em gerente de projetos, eu adoro projetos, trabalhei com isso há muito tempo, e nós tínhamos uma compradora também que estava fazendo MBA em projetos, e aí a gente começou a implementar uma cultura de compras, puxar projeto. Então, em vez de compras ser passivo e ser do time, a gente começou a puxar. Então, por exemplo, se eu tinha uma caixa de papelão, cara, por que eu não posso ter uma caixa de papelão menor? Por que não pode ser um filme? E a gente tinha uma situação na Gomes onde cerca de 70% dos itens diretos que a gente comprava, ele só tinha um fornecedor homologado. Então, a gente começou uma onda de projetos para desenvolver fornecedor da alternativa e questionar as próprias embalagens. Então, por exemplo, nós tínhamos algumas embalagens plásticas que a gente trocou para embalagem metálica, algumas ideias bem legais, e isso no modelo, tentar um modelo Scrum ali, um modelo de projeto. Então, hoje o comprador, eu não vou dizer que está 100% ainda assim, tá? Mas hoje o comprador, a gente tentou automatizar aquilo que era transacional, emissão de pedido, a gente tentou ao máximo automatizar esse processo para que o comprador fosse focado em desenvolvimento de projetos novos. Então, hoje, cada comprador, se a gente pegar a avaliação deles, eles têm um projeto de melhoria. Então, não é só preço. Acho que o que foi comentado aqui pelo Renato, acho que pela Camila, eu acho que a gente está numa era de... Tem um termo que eu vi esses dias que eu achei de comoditação. Acho que comoditação. Tudo é commodity. Então, assim, resumindo, cara, eu já tive casos assim, você compra uma caneta, uma vez uma estagiária mandou um e-mail para mim e falou, pô, Otávio, por que você compra? Tá chegando uma caneta aqui a R$5, mas ali no Bazar da Sina tá 4, ou no Submarino, no Mercado Livre, pô, então assim, todo mundo tem acesso a preço, então essa questão de segredo industrial, eu acho que eu trabalhei com Lean, né? O ano passado a gente fez a apresentação do nosso case no Embrasc, e uma coisa que eu coloquei um slide que no Lean tem um Value Stream Map, né? Eu acho que a gente está na fase da parte de cima do Value Stream Map. Hoje, a parte de produto, de preço, está tudo muito igual. O que faz a diferença é a informação, é a velocidade, a agilidade. Então, hoje, a gente tem procurado colocar na cabeça dos compradores que eles são gerentes de projetos. Então, só negociar 3 cotações, hoje a gente tem ferramentas, a gente tem contrato com a Cost Driver, onde tem ferramentas que dão os preços de todo mundo, sabe? Então, no passado eu acho que tinha aquele comprador que ele tinha conhecimento, ele sabia do mercado e tal. Hoje você tem ferramentas onde aquele cara, eu acho que ele está para trás, eu acho que aí de novo, né, ensinando a missa por padre, né, Renato? Mas o comprador, ele é um cara que tem que trazer inovação, entendeu? E é um pouco disso que a gente está procurando trazer. O primeiro projeto Kaizen da Gomes foi feito em compras, e hoje, por exemplo, a gente usa o Trello, que é uma ferramenta de Scrum bem legal. Então, nas nossas reuniões semanais, todo mundo abre o seu Trello e deixa eu ver seu projeto como é que tá. Então, isso é uma coisa bacana. Se quiserem me interromper aí, tá bom, gente? Eu vou me empolgando aqui. Então, eu ia até perguntar se podia, porque eu não posso passar, Otávio. Bom, não sei, assim, eu não conheci o Otávio, tá? Até se vocês olharem, nós dois não estamos conectados no LinkedIn, e
A gente já te mandei convite hoje. Você não aceitou ainda. Eu estou com mais de 30 mil pessoas, então eu preciso tirar. Acho que eu vou tirar o Daniel, aquele cara de vendas, botar um cara de compras aqui, viu? Para poder abrir espaço aqui para a gente, viu? Mas. Pô, sacanagem. Mas olha que interessante, né? Ainda mais vocês são meus alunos, né? Uma coisa que eu sempre falei, Otávio, era sempre uma ideia. Suprimentos é uma área de projetos. Então, dar treinamento, por exemplo, meu time de compras, quando era na Nestlé, meu time da DHL, meu time da Kroll, todos nós recebemos treinamentos, conceitos de treinamentos e projetos para poder trabalhar, porque senão não faz sentido, né, o nosso trabalho, né? E aí você também falou, e eu falei que a gente não se conhece por isso, porque muita coisa está colocando aqui que a gente eu bato nos meus treinamentos, né, nessa parte de projeto, de estruturação, de inovação. Cara, suprimentos tem que ser a porta de entrada da inovação, né? Tem que entrar pela gente, porque acho que é a melhor área que tem dentro da companhia para receber, filtrar e entender a necessidade sem criar aqueles monstros que às vezes a gente recebe do nosso cliente interno, porque ele fica fascinado por um projeto de um fornecedor, e aquilo vira um monstro para a gente, né? Vira o que a gente chama aqui, ou tailor-made, né? Ou golden plate. Depois eu não saio daquilo. E aí, olhando a matriz Kraujin, a gente cai lá, ou gargalo, ou cai estratégico, aí vira aquele pesadelo para a gente negociar, né? Mas muito bem colocado, Otávio, cara, show de bola, cara, até aqui a gente não se conhece, mas pelo menos de pensamento estamos bem alinhados aqui, legal. Não, legal, obrigado. Então, assim, é um pouquinho da história. Hoje a gente fez um mini treinamento de gerenciamento de projeto. Então, então todo projeto tem que ter. E aí o comprador ele virou um líder de projeto, então ele tem que ter time de projeto, cronograma, análise de risco. A gente ensinou porque é aquela coisa. Eu acho que a tendência é a parte de compras virar automática. Eu acho que o comprador tradicional, acho que ele vai sumir. E se ele não for um cara realmente que traz inovação, eu concordo 200% com você, eu acho que a gente vai entrar numa vala comum de profissionais. Bom, então deixa eu só voltar aqui. Então, essa foi a parte de processo. A gente fez mais alguns projetos, mas eu acho que esses são os principais. O outro ponto que a gente focou era na parte de gestão de fornecedores. Então, a Gomes não tinha um sistema de avaliação robusto, basicamente só avaliava fornecedor direto e era uma nota a cada 6 meses, basicamente porque é o que a ISO exige. Então eu cheguei lá e eles faziam assim um mínimo para você manter o certificado da ISO, e aí a gente começou um processo de ampliar a avaliação de fornecedores. O único requisito que tinha lá era RNC, reclamação. O fornecedor não era avaliado por entrega, não era avaliado por auditoria. E aí foi um trabalho legal. A gente em 2018 também começou um processo a gente revisou todo o processo de avaliação, a gente incluiu fornecedores de transporte, daí começamos a incluir fornecedores de serviços críticos e começamos a catalogar. Em 2017, tínhamos cerca de 40 fornecedores avaliados mensalmente. Hoje temos cerca de 200 fornecedores. Nós fizemos no Excel aí durante 2 anos. Coloquei uma menina lá, uma compradora, a gente tirou a atividade dela, ela começou a cuidar da gestão de fornecedores, porque a área de qualidade não fazia. Esse ano a gente criou uma plataforma totalmente online, muito legal. Então a gente pegou todo o Excel e jogou. Hoje esses 200 fornecedores, eles recebem a nota dele mensal. Isso era uma coisa, por exemplo, que eu só vi em montadora, a própria Dupont não tinha, então a gente tentou copiar assim, as melhores práticas que a gente via nas grandes montadoras. Hoje o fornecedor ele tem uma nota mensal das entregas dele, se ele atrasou, das reclamações que ele teve e as auditorias que ele recebe. Se tem uma reclamação de qualidade, o fornecedor recebe essa reclamação pelo portal e ele tem que fazer investigação causa raiz, 5 porquê, pelo portal, e ele recebe uma nota mensal. E a gente começou a colocar essa nota nos contratos. Então, os fornecedores hoje, eles têm um mínimo lá. Se ele ficar 2, 3 meses fora, é passível de cancelamento. Então, a gente começou a colocar, e esse é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque a gente começou a colocar critérios de qualidade na negociação e nos contratos. E esse ano, a gente fez a primeira convenção de fornecedores Gomes da Costa.
Na verdade, foi do Grupo Calvo. A gente começou essa avaliação em 2018, né? E aí fizemos 2019 de uma forma mais robusta. Aí 2020 foi o primeiro ano que a gente premiou. Era para ser dia 2 de abril, mas foi bom, bem quando deu a quarentena, ia ser aqui em Balneário Camboriú, já estava tudo reservado. A gente teve que mudar, daí a gente fez agora em agosto totalmente online. Tinham mais de 200 pessoas assistindo, foi bem bacana. Então a gente começou a premiar os fornecedores por categoria, né? Dividimos em 5 categorias: embalagens, insumos, serviços, transportes, e alguns prêmios de destaque, assim como qualidade, entrega, inovação. Esse aqui é o nosso time, o nosso troféuzinho. E isso é legal porque deu uma visibilidade muito grande no nosso segmento de pesca, de alimento. Acho que ninguém faz. No Grupo Calvo no mundo ninguém faz. Foi uma coisa nova e virou um dos pilares nossos, né? Então hoje vocês comentaram um pouquinho a questão de preço, mas hoje quem está puxando muito a questão de qualidade tem sido compras, porque eu tinha uma área de compras, então a gente puxou para a gente essa responsabilidade. Bom, acho que é isso. Eu terminei aqui com algumas coisas, o principal do que a gente falou, alguns projetos. Esse aqui é o que eu tenho bastante orgulho. A gente está numa jornada, né? Eu acho que não acaba nunca. A gente tem, assim, como eu disse, nós temos cerca de 1.500 POs por mês. Hoje, cerca de 70% desse volume já são automáticos, então os pedidos já sobem para a plataforma. A gente teve essa plataforma de qualidade onde o fornecedor recebe a nota dele. E eu queria, assim, só encerrar essa primeira parte, depois a gente faz pergunta e troca uma ideia. Nada disso, nada se cria, né? Acho que o Chacrinha dizia isso, tudo se copia. Tudo isso eu vi outros colegas fazendo, alguns consultores, e a gente, poxa, por que a gente não pode? Foi um grande desafio fazer isso aqui na Gomes da Costa, porque eu saí de São Paulo. Quando você sai de um grande centro, a cultura é diferente, o ritmo é diferente, a cobrança é diferente. A gente lida com pescador, a gente lida com fornecedor que o cara planta batata. Então, assim, para o cara entrar no aplicativo, confirmar um pedido por um SRM, para o cara entrar num portal para responder. Então, assim, tem sido um desafio. Eu vim de um segmento automotivo onde tinha um nível de profissionais, eu acho que um nível de maturidade das empresas, e vim para um outro onde, inclusive, muita gente achou que não dava para fazer. Poxa, Otávio, eu acho que aqui é diferente. O que a gente mais ouvia aqui era o seguinte: pô, aqui é diferente. Mas eu acho que não é diferente. Eu acho que as boas práticas você consegue aplicar em qualquer negócio, qualquer segmento. E é isso que a gente tem feito na Gomes da Costa. Beleza, pessoal? Desculpa, falei demais aí. Não, puta, Quero ouvir vocês aí um pouquinho. Legal, excelente, cara. Vou deixar Daniel, Camila, Helder, Daiane, vê aí quem quer, pode fazer perguntas aí pro Gomes da Costa, não, né? Eu tenho uma pergunta. Você falou que... Oi, pode tem falar. Uma pergunta aqui, pessoal. Desculpa, não sei se vocês estão ouvindo bem. Pelo menos tá dando um corte aqui. Estão ouvindo bem? Agora sim. Beleza. Deixa eu te perguntar, você falou que teve no momento que você chegou, né? Você sentiu muito essa questão, né, da competência, do pessoal ainda não está formada, né, Otávio? Assim, esse gap de competências, e você trabalhou para poder, né, essa primeira onda, né, de tentativa, enfim, você teve uma baixa de pessoal, você teve que reduzir teu quadro, ou então você trocou quantos por cento do teu quadro? Como é que ficou isso? Então, acho que foi a parte mais dura, e até hoje a gente se questiona muito, né? Eu não sei se vocês são de São Paulo ou se alguém é fora de algum grande centro. O maior choque para mim foi esse, porque não é preconceito, não é discriminação. Sei que hoje é tudo muito dodói, tem que tomar cuidado para falar, mas o nível é outro em São Paulo. Assim, é outro, a pegada é outra. E eu estava na automotiva ali, cara, era uma loucura. Então, quando eu cheguei aqui e a gente foi fazer a primeira contratação, eu tinha uma vaga em aberto. Eu falei, cara, por que vocês trazem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro? Eu quero um catarinense. A menina do RH falou, você não vai achar.
Então, eles mesmos achavam assim que... Porque, e parte é verdade, o nível de profissionais é menor, assim, de especialização e de ritmo. Então, a gente teve que tomar uma decisão de ser muito agressivo ou criar ou formar as pessoas. A nossa opção foi por formação. Mas, em alguns casos, foi inevitável. Eu tinha algumas posições chaves de liderança que a gente teve que trazer uma pessoa mais especialista. Então, hoje nós temos uma estrutura com... no passado, todos respondiam para mim, eram 15, mais ou menos, compradores. A gente dividiu hoje eu tenho 3 coordenadores, um de CAPEX e OPEX, outro de serviços indiretos e outro de diretos. Então, eu tive que trazer, por exemplo, a gente tem uma parte de manutenção de equipamento muito pesada. A gente compra, o nosso CAPEX é bem alto aqui, então eu tinha uma deficiência técnica no time, então eu trouxe uma engenheira, uma compradora que tinha experiência em compras de projetos para essa posição. Então, algumas posições eu tive que fazer uma troca. Basicamente, eu troquei 2 pessoas, para ser bem sincero. Assim, 2 pessoas. Uma pessoa de diretos, que a gente precisava de um conhecimento mais específico, e outra de CAPEX. Mas dos demais, a gente trabalhou pela formação. Então, a gente fez uma escola até mostrei um pouquinho no começo, a gente definiu alguns cursos e a gente começou a trazer in-house. Então, trouxe uma consultoria. Primeiro treinamento, comunicação. Porque o pessoal se degladiava no e-mail, cara, pode parar, para com essa palhaçada aqui. A gente tinha uma cultura de que os compradores eram todo mundo de truculento. Então, a primeira foi de comunicação, trabalho em equipe. A gente veio com strategic sourcing, negociação. Então, a gente optou por formar. Mas, assim, hoje, de 2017 para cá, mais ou menos 70% se manteve e 30% a gente trocou, e parte dos que substituíram a gente fez seleção interna. Então, eu também quero outro ponto, né? Você trazer também um especialista muito bom de São Paulo, do Rio, ele é muito caro. E imagina você se mudar para Santa Catarina. Então, a gente, em alguns casos, optou por formar pessoas, e é uma jornada, né? O que eu digo assim, tudo depende do seu apetite e da sua agressividade, né? Graças a Deus, eu tenho um suporte muito bom assim da diretoria, do presidente. Eles esperaram 3 anos. Então, assim, a gente montou esse plano lá em 2017 e a gente ainda não chegou está longe da excelência, lógico. Mas se de repente já teve outras áreas que eu vi caras entrarem assim, não, que quer resultado em 6 meses, daí talvez eu tivesse que fazer uma decisão mais agressiva, né? Mas, graças a Deus não precisou, foram poucas peças. Show de bola. Otávio, se conseguisse dividir, talvez em 5 grandes blocos aqui, né? Porque eu sei que eu tenho alguns colegas aqui e outros que às vezes me perguntam. Você teve um excelente sucesso nesse que você estruturou, né? Se fosse dividir isso em bloco, como é que seria? Se fosse fazer de novo, como é que você dividiria isso? Para ficar, vamos pensar que eu estou dando uma aula aqui, né? Sim. Olha, eu, assim, de novo, assim, acho que ensinar a missa para o padre, né? Assim, o que eu digo, acho que a primeira parte foi estrutural, né? Então a gente fez um spend analysis e tentou dividir as caixinhas, né? Então, você tem uma ideia, a primeira coisa que eu fiz, Renato, eu comprei o livro da Selene Bean, Strategic Sourcing, eu comprei e dei um para cada um. E falei o seguinte, vocês têm que ler em 1 mês e semanalmente a gente vai ter 2 horas e a gente vai discutir o tema. A gente dividiu em 8 semanas, cada semana a gente fazia e um ensinava, porque assim, o nível era baixo mesmo, assim, eu não quero ser arrogante, eu me achar o cara, eu não sou mesmo, mas é que o nível estava muito baixo. Então a gente teve uma primeira parte de formação. A gente fez spend análise, dividiu as caixinhas e começou a encaixar. Não, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo. Acho que primeiro foi organizar a sala, né? Da segunda parte foi capacitação das pessoas, né? Eu acho que esse era um ponto de investir. Aí acho que é por isso que a gente manteve 70% continuou no time. Teve outros que saíram por decisões pessoais, tudo, que sempre acontece, mas cerca de 60% dos 70% são os mesmos de 2017. Então, a gente investiu na capacitação, que é algo mais de longo prazo. Aí o terceiro passo, que eu acho que talvez seja, a gente pode subdividir, mas é processo, né? Basicamente, o que a gente fez foi para a sala,
Eu trabalhei com projetos 3 anos, dentro da DuPont, uma área de melhoria contínua, e eu trabalhei com isso, com Lean e Six Sigma. Então, basicamente, a gente entrava numa sala, botava as folhas na sala, ia desenhando o processo, caixinha, 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 chamava um time, muitas vezes chamava, e não era só a gente chamava clientes internos, tipo os nossos stakeholders, né, vamos dizer assim, e discutia, gente, tá ruim, qual que seria o ideal? Então, a gente fez muito isso, muito isso. Esse ano, a gente já fez 4 eventos Kaizen de mapeamento de processo. O recebimento está ruim? Junta todo mundo, vamos mapear recebimento. Cadastro está ruim, junta todo mundo. O projeto, contrato está ruim, jurídico não me atende, chama advogada. E isso, eu acho que essa cultura de processo, né? Não adianta você só comprar uma ferramenta e instalar. Se você não tiver o processo mapeado, então, isso é algo que talvez eu acho que seja a nossa maior fortaleza hoje. Hoje a gente faz o mapeamento de processo e os nossos indicadores e metas saíram daí, né? Então, eu acho que essa é uma caixinha. E uma coisa que está ligada, que eu acho para mim, é o evento que eu mais gosto. Todo ano a gente junta o time todo, mais alguns stakeholders, e a gente faz o planejamento juntos. Então, a gente vai para um hotel. Eu uso o método do A3, né, que é o PDCA, uns são os Canvas, enfim, mas a gente junta os indicadores, cada um apresenta a sua categoria, a gente revisa o SWOT de todo mundo e define os projetos para o ano que vem. E o legal é que eles definem, então a gente define as metas, tá bom, prazo de pagamento, qual vai ser a meta do ano que vem? A saving, e eles definem, tanto que chega agora, eu falei, cara, não vou conseguir cumprir, foi você que cumpriu. Eu acho que essa prática de definir, é quase uma democracia, tem sido muito legal lá. Eu acho que isso fez com que eles amadurecessem, né? Quando eu entrei na Gomes, tudo era o gerente, eu tinha que estar em todas as reuniões, todos os momentos. A gente começou, tanto que a gente conseguiu convencer, criar uma carreira na Gomes e começou a dar mais autonomia. Então, eu acho que essa é a parte mais legal. Acho que o comprador tem que ser mais autônomo, né? Ele tem que ser um líder, e isso que você comentou, eu concordo 100%. Ele tem que puxar a inovação. Então, é isso que a gente está tentando botar na cabeça deles. Eu dividiria nessas partes, assim, eu acho que, se eu fosse resumir, Renato. Não, excelente, cara, excelente. Posso fazer uma pergunta? Tem outra pergunta. Oi. Fala, Camila, depois eu falo, pode falar. Tá, rapidinho. Otávio, e nessa implantação toda, você teve, assim, alguma pessoa que tinha um conhecimento interno e você teve dificuldades de essa pessoa passar, né? Porque às vezes tem muito disso. Quando tem essas mudanças, as pessoas têm esse medo de, sim, lógico, né, guardar para si, achando que alguém assim, é que assim, acho que a minha vantagem é que eu não sei muito de compras, assim. Eu não sou um comprador muito experiente, de verdade, assim, eu negociei 2 anos e eu já tinha cargo de liderança. Quando eu fui para compras, eu já tinha cargo de liderança em outras áreas, né? Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente sentou numa sala e fez um A3 até e definiu. E a gente fez um SWOT da área. E eles não sabiam o que era isso. Vamos fazer um SWOT aqui. Fizemos brainstorm. A gente levou 2 meses para terminar o SWOT. Quando acabou, eu imprimi gigante, botei na parede. Vai ficar aqui. Eles, não, espera aí, Otávio. Você vai botar na parede as nossas fraquezas? Eles ficaram loucos. Não, você está escrevendo que a gente é ruim nisso, nisso, nisso. Foi uma coisa louca. Porque daí eu chamava os outros gerentes. Gente, vem ver o nosso SWOT. Porque ninguém nunca tinha feito isso. A gente colou na parede da área de compras, assim. E hoje, se você for na minha mesa, faz tempo que eu não vou lá, né? Mas o nosso SWOT está colado na parede. E foi difícil, porque não dá, peixe é diferente, Santa Catarina é diferente. Eu acho que você tem que ter muita paciência e respeito pelas pessoas. Eu tenho um comprador que ele assim, é sensacional, 20 anos de empresa, o cara sabe tudo, assim. Mas com ele foi várias conversas. Vamos sair para tomar um Guaraná junto. Cara, vamos tentar. Eu chamava aquele Renato, o nome dele. Renato, curiosamente o nome dele é Renato. E o cara é crica, assim. E eu, Renato, cara, me dá uma chance, tenta. E aí, olha, engraçado que o Renato, você tem uma ideia, ele é muito bom. Ele tem um problema, assim, bipolar, esse meu comprador. Tinha semana que ele chegava e não olhava na tua cara.
Mas assim, um profissional ótimo, o cara sensacional. Eu falei, Renato, eu não vou te mandar embora, você vai ficar comigo, mas você vai ter que me ajudar. Então, foi uns 2 anos. E aí, o que legal aconteceu, Camila, o Renato, o ano passado, em dezembro, ele teve um problema de saúde no ombro, ele teve que se afastar. Ele ficou 8 meses afastado. Muitas dessas coisas virou esse ano. Então, o portal, a gente passou a usar assim mais. A gente começou uma escala de uso, né, esse ano. O Centro de Serviços Compartilhados entrou esse ano. O portal de qualidade. Ele me ligou outro dia e o pessoal falou para ele, Renato, você não sabe o que está acontecendo. E ele não acreditava. Então, eu acho assim, foi difícil pra caramba com algumas pessoas, mas a gente foi assim, tentar ganhar o coração deles. Cara, vamos comigo. E uma coisa e aí eu comentei com o Renato no começo, eu levei alguns deles para alguns congressos. E eu levei alguns deles para conhecer outras empresas, porque eles estavam num mundo, assim, tipo, eles não conheciam outra coisa a não ser sardinha em Santa Catarina. Então, a gente tem algumas empresas muito boas aqui em Santa Catarina, a Bung, a Tigre. É por isso que eu tenho o maior prazer de estar aqui, porque muitas empresas abriram as portas para mim. Eu levei eles lá na Tigre, que eles já tinham portal. Eu levei na Bung, a Bung tem centro de serviço compartilhado, que é um negócio assim, eu acho que é o melhor do Brasil. Fica aqui em Gaspar, em Santa Catarina. Então eu levei eles para conhecer, levei comprador em congresso, levei no Embrasque. A gente apresentou o nosso case ano passado, né? E olha que não estava nem metade disso pronto. Eu sempre ia para direito, cara, deixa eu levar um comigo. Então isso foi abrindo a cabeça deles. E aí eu falava, cara, você acha que Paulista é melhor que vocês? Eu dava uma provocada, cara, se eles conseguem, a gente consegue também. Daí eles foram comprando a ideia, Camila. Eu acho que é um negócio assim, é uma luta, assim. Hoje já mudou. Hoje eles se acham os caras, assim, porque virou essa chave. Hoje eles acreditam que pode, né? Mas a gente passou por essas barreiras, sim, e eu acho que talvez seja mais difícil, na minha opinião. Show de bola. Otávio, tem uma pergunta aí também. Até comentei com o Renato, né? Eu tô passando por um processo bem similar ao que você está, não num cargo de gestão, né? Como analista da área de suprimentos. Eu vim de uma empresa, né, onde já tinha uma estrutura toda montada, numa questão de categoria, né, a segregação toda, e estou iniciando um projeto, né, onde tem uma empresa que é aquela questão, né, 3 cotações e fecha, não tem uma estrutura de cadastro, não tem nada nesse sentido. Assim, quais as 2 dicas assim, que você dá de ouro, vamos dizer assim, para poder vender a ideia mesmo de implementar, lógico que isso não é da noite para o dia, isso é fato, e ter sucesso nesse projeto. Cara, eu acho assim, vocês viram que eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar e um dia, quem sabe, eu viro consultor, professor. Desculpa se eu falo muito, mas eu adoro falar, adoro palestrar. Eu acho assim que você tem que ser um grande vendedor, né, em compras. É curioso falar isso, mas você tem que vender o seu projeto, a sua ideia. É lógico que assim, eu trabalhei na Dupont, quando eu saí da Dupont, na Axalta, eu tinha 4 chefes. Então, quando você está numa empresa muito grande, muito estruturada, é mais difícil você ter mudança, tem que passar por muita gente. Quando eu saí da Axalta, eu tinha um chefe na Alemanha, um nos Estados Unidos, um no Brasil e no México. Eu respondia para os 4. Então, cara, era muito. Já vinha tudo pronto, né? Não, a política é essa. Não, eu quero um sistema de SRM, é esse. Não, já tinha tudo. Assim, você não tinha tanta autonomia. Eu vim para uma empresa que no Brasil é maior que a Axalta, o faturamento da Gomes é absurdo, só que em estrutura é menor. A minha vantagem é que era eu, diretor e o presidente. Então, muitas das ideias, eu fiz um business case e fui no presidente e falei, cara, eu tô a fim de fazer isso aqui. E eu acho que no nosso caso a gente tem uma vantagem que a gente tem os números, né? Então eu ia lá e colocava, ó, se você me der uma plataforma, você vai investir tanto, mas eu vou te economizar tanto. Tudo bem que a maioria dos números era lorota, porque eu nem sabia, mas eu colocava lá, entendeu? Então assim, vendedor, entendeu? Não, o CSC, a gente apresentou o CSC num planejamento estratégico da companhia. Falei, cara, é o seguinte, uma porcaria, ninguém mais quer entregar aqui. Aí eu peguei dados de outras empresas, peguei dados da McKinsey sobre serviço compartilhado. No Brasil tem um grupo, né, se eu não me engano, é a Associação Brasileira de Serviço Compartilhado. Eu fui no evento deles e levei lá, apresentei business case. Olha, vai dar saving, e a McKinsey tem um estudo que em 3 anos, menos de 3 anos se paga qualquer investimento em CNCC. Então eu acho que você tem que fazer o payback da coisa, entendeu?
Então, tudo isso que eu coloquei, Thiago, de verdade, cara, eu sei que no PowerPoint parece que, cara, pô, esse cara é ferradão, mas a gente foi lá, fez um business case, só que a vantagem é que a Gomes é a estrutura menor, né? E o presidente falou, tá bom, Otávio, tá aí. E aí a gente conseguiu implementar. Então, eu acho que você tem que saber vender o projeto. O ano passado a gente teve no Embrasc, me fizeram muito essa pergunta. Pô, por que eu não consigo? Eu acho que às vezes compra não sabe se vender. O comprador, ele tem uma importância na empresa extrema e às vezes não aparece, entendeu? Ele fica ali como o cara que coloca pedido. Tá? Eu acho que a gente precisa ser mais marqueteiro, entendeu, cara? Aí eu tô falando como colega e a gente se vende muito mal às vezes. Essa é a minha opinião. Otávio, eu tenho uma pergunta para você. Você falou que até a sua apresentação estava em espanhol, né? Você chegou a fazer alguma apresentação dessas boas práticas para o time da Espanha, da sede, né, da matriz? E se apresentou, qual foi a percepção deles com relação ao time Brasil? Então, é bem legal porque assim, aqui é muito independente, né? Então, você não tem um global de compras como eu tinha na outra empresa. Então, tudo você tinha que seguir um global. E às vezes é lógico, é muito bom trabalhar numa super empresa, mas numa empresa menor você tem mais autonomia. Aqui é separado. A Calva é dona, mas a gente não compartilha. A gente trocou algumas figurinhas de algumas coisas que a gente compra, algumas importações que são similares para fazer algumas negociações. Mas assim, cara, eu vou falar com todo respeito, morre aqui. Geralmente, eu trabalhei com alemão, trabalhei com europeu, com americano. Os caras, assim, eles acham que a gente é um bando de índio às vezes, entendeu? E eu vou dizer, porque na Dupont a mesma coisa, a gente fazia projetos que os caras, não dá muito bola. Então, a gente procurou contato com eles no começo, eles não deram muita bola, e aí, na época, o meu diretor, eu falei, cara, eu vou seguir meu caminho. Eu fiz um plano com o meu diretor, ele aprovou, chamei de diretoria de RH industrial, e, cara, eu vou fazer. Então esse ano, por acaso, trocou o diretor lá. E aí ele ligou, quis fazer um benchmark. Essa apresentação eu fiz para ele. Ele me falou, Otávio, a sua situação 2016 na Europa. E agora a gente está virando referência. Isso foi agora há 2 meses atrás, e ele quer que a gente ajude ele a implementar lá. Então eles não têm sistema lá. Não tem certeza de compartilhado lá. Por exemplo, eu não mostrei aqui hoje, em 2017, 70% dos nossos insumos diretos só tinha um fornecedor. A gente veio homologando o fornecedor, um monte. Esse ano, a gente vai fechar até, Deus quiser, falta um item, um SKU. 100% dos itens A e B, eu vou ter uma segunda fonte de fornecimento homologada. E em alimentos, cara, isso não é fácil. É muito difícil você... Porque imagina que eu tenho um patê de sardinha de atum que você compra, daí tem uma maionese ali, daí você fala que você quer comprar outro fornecedor de maionese. É igual você falar para quem cozinha, eu não quero comprar dessa marca, eu quero comprar da outra marca. O cara de laboratório não quis fazer isso. Cara, foi uma resistência absurda. A gente veio brigando. Quando a gente mostrou isso para eles ficaram doidos, porque, cara, a gente não tem aqui. Agora, na pandemia, por exemplo, caixa de papelão, em 2017 eu tinha um cara só. Agora a gente tem 5 homologados. Quando veio a pandemia, começou a faltar, foi uma bênção, porque a gente começou a correr para outros e já estava dividido o share. Quando começou a faltar caixa, não, cara, você me cobre aí, e a gente não parou por falta de caixa. Se eu tivesse um cara só, eu tinha parado por falta de caixa de papelão agora. É certeza. Então essa pandemia acabou a gente vendendo, e hoje, de verdade, Daniel, a última coisa que eu quero passar para vocês é uma imagem arrogante ou prepotente, não é isso. Mas a gente virou referência para a Espanha. Em compras, a gente virou referência. E essa apresentação, inclusive, estava em espanhol que eu fiz para eles. Tem 1 mês, mais ou menos. Aí, na correria, eu trouxe para vocês. Tem mais coisa, mas hoje a gente virou referência para o grupo, graças a Deus. Muito bom. Eu vou ter que reverenciar paulista, né, cara? É brincadeira, né? Mas tudo bem, o carioca falando aqui. Carioca. Mas parabéns aí, cara. De fato, aí... porque é legal, não, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente aqui tem uma síndrome, cara, de vira-lata, né? O brasileiro tem isso. Então, eu acho que é legal para o grupo até ter essa percepção de que o brasileiro, ele não está tão fora, não. É porque, na verdade, né, foi o que você falou, né? A gente tem os grandes centros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas,
E fica tudo muito nesse eixo, mas assim, quando você começa a pegar essa boa prática e espraiar isso para o Brasil, cara, a gente é capaz de fazer coisas maravilhosas. E aí você começa a ver as práticas de outras empresas, de outros locais no mundo, cara, assim, tem coisas que são bizarras, processos são bizarros. Ali do indiano, agora eu estava com o australiano, cara, assim, camarada, às vezes está anos-luz do que você está, de fato, mostrando aqui no Brasil. Parabéns, cara, muito legal mesmo. Eu acho assim, de verdade. Eu trabalhei na Dupont e eu tinha muito americano e europeu. Eu acho que a gente é muito melhor que os caras, cara, assim, sem querer também valorizar muito o brasileiro, mas eu acho que esse jogo de cintura e essa coisa de, eu acho que isso é muito bom. E o legal é que, assim, tudo isso aqui foi copiando de outras empresas, tá? Então, eu fui 3 anos seguidos, 2 anos no Embrasc, 3 anos no evento da Blueprint lá, a convenção de compras que eles têm. Aí no terceiro, na verdade, o terceiro eles me convidaram para palestrar lá. E eu ia lá e copiava os caras, cara, pegava a apresentação, ligava, cara, como que você fez aí? E o legal hoje, por exemplo, você tem ótimos consultores para ajudar, né? Então você também não precisa fazer nada sozinho. Tem ótimas ferramentas prontas do mercado. Então, acho que a gente está numa fase muito boa, assim, com a faca e o queijo na mão para implementar melhores práticas. Situação que talvez há 10 anos atrás a gente não tinha, né? Esse acesso, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que mais, pessoal? Mais uma pergunta aí para a gente agradecer aí ao Otávio aí a participação dele. Assim, Otávio, acho que o Daniel falou, mas eu vou corroborar aqui. É muito legal a gente ver, né, uma área de compra se sobressaindo, né, mostrando. Um grande motivo, né, de eu ter aberto a Vorate alguns anos atrás foi essa história que a gente fala, né, que a gente quer empoderar o profissional de compras. Não é balela, porque eu acredito, cara. Não estou dizendo que a gente é melhor, né? O Daniel é de vendas, a gente sempre, né, se diverte aqui nos eventos e tal. Eu não quero ser melhor no que vendo, eu só quero ter o nosso lugar ao sol. E eu acho que quando eu vejo pessoas como você, né, que conquista, isso é muito bacana, cara, isso é muito legal. E quando a gente vê a referência, né, para fora do país, ou, né, para os colegas na região, eu tenho certeza que agora é o contrário. Talvez a Tiga, outros vão bater na sua porta. Cara, deixa eu ver o que você fez. Porque essa troca é muito legal, né, cara? A gente não pode nos fechar, né? Tem o que ter, porque o cara também, quando vai na sua casa, também aprende. Ele sempre solta uma pérola, alguma coisa que é interessante, né? Hoje mesmo eu dou um treinamento para a DPA, né, que é do grupo da Nestlé, a gente dá um treinamento para eles, e no final do treinamento uma compradora falou, eu vou negociar poço artesiano. Cara, me dá uma dica. Eu falei, olha, nossa, eu comprei esse negócio. Mas peraí, eu sei quem comprou isso recente. Passei o meu telefone, liguei para um amigo, deixa comigo que eu vou falar com ela. Então, quer dizer, eu coloquei os dois em contato, porque tem muita dica. A gente pode compartilhar muito isso, né? Enriquece demais. Então, eu gosto muito de ouvir isso, cara. Mais uma vez, parabéns aí pelo sucesso. E isso que você disse, assim, todo mundo que eu liguei abriu as portas para mim, então nada disso veio da minha cabeça. A gente foi lá, como que vocês fazem? Então a Bung recebeu a TIG. E é engraçado que agora, você tem uma ideia, a gente apresentou o nosso portal de qualidade, a gente apresentou num evento de qualidade faz 3 semanas. A Bung estava assistindo e eles ligaram. Cara, eu queria ver como vocês fizeram. Então a gente foi ver o CSC deles, agora eles querem ver o nosso portal de qualidade. Então é assim, né? Você vai aprendendo e o legal é que você nunca recebe um não, né? Os últimos 2 anos eu fiz muito amigo aí no Brasil inteiro e o pessoal realmente se ajuda de verdade. Eu acho que isso está mudando. Muito excelente. Muito bom, pessoal. Alguma última pergunta aí para a gente fechar? Senão eu vou, mais uma vez, super agradecer aqui o Otávio, aqui, a disponibilidade aí de falar, conversar com a gente aqui, com os alunos, os amigos aqui da Vorate aqui. Se quiser entrar no grupo também, né, Renato? Se ele quiser entrar no grupo do WhatsApp aqui, né? Seria uma boa. Eu tenho convidado. Legal. Não, acho que você tem meu telefone, né? Não, vai ser um prazer, gente. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo. Eu sou meio apaixonado pelo assunto também. Muito bom falar com vocês. Eu sou novato de compra, eu tenho 5 anos de compra só, então eu tenho muito que aprender também. Mas também estou à disposição também, se um dia quiser trocar uma figurinha, alguma dúvida,
vai ser um prazer. E parabéns aí pelo grupo. O Renato já é bastante conhecido aí no meio. Você não me conhecia, mas eu já te conhecia, Renato. O Renato é um difícil dos... não conhecer o Renato. Não, existem algumas estrelas, né? O Renato com certeza é uma delas. É um prazer te conhecer. E, cara, conta comigo aí. Tamo junto. Precisar de qualquer coisa, é só ligar. Se quiser passar aqui em Balneário um dia também, vem comer uma carne, um peixe, vai ser um prazer recebê-las. Com certeza. Podendo, a gente dá uma passadinha aí, pode ficar tranquilo. Vai ser um prazer. Conheço bem por aí, cara. Muito bom. É isso aí, Otávio. Obrigado mais uma vez, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência, né? Por aceitar esse convite nosso, estar aqui 9 horas da noite numa quinta-feira, podia estar tomando cerveja no bar. Nós aqui estamos aprendendo, né, aqui com o Otávio e com a gente mesmo, né? Quanta figurinha que a gente troca aqui. Mais uma vez, obrigado mesmo, gratidão pelo tempo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Até mais. Um abraço aí, pessoal. Obrigado, Otávio. Obrigadão, pessoal. Abração. Obrigado aí pelas ideias aí. Muito legal, hein? Boa, André.